Soberano eterno Pai, Senhor Deus, eu te peço que tu venha abençoar cada um deles, Senhor, porque eu creio, Senhor, que aqui é o futuro do teu evangelho. Proteja o livre de todo o mal, Senhor. Senhor, eu peço também que venha dar paciência, Senhor, e sabedoria aos seus pais, para que venha criar eles sempre na tua presença, Senhor. É o que eu te peço, já te agradeço. Aplaudo, Senhor, amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Livro de Isaías. Profeta messiânico, não é? Nós já conhecemos um pouquinho da história de Isaías. Ele era um príncipe. Mas aí o Senhor resolveu chamar Isaías. Isaías capítulo 4. E aí Isaías ele vai profetizar, não somente ele, né, como outros profetas que profetizaram sobre a vinda do Messias. Mas Isaías ele vai falar sobre o nascimento em Isaías capítulo 9, vai falar sobre o sofrimento que Jesus iria passar em Isaías capítulo 53. E aí quando chega lá nos últimos capítulos, ele vai se referir também a Jerusalém, não é? Que é a nova Jerusalém. Em Isaías 61 ele vai falar que o Espírito do Senhor tinha repousado sobre a sua vida. E o Espírito do Senhor hoje repousa em cada um de nós. Por isso que ele é considerado profeta messiânico, porque ele vai falar sobre o nascimento, sobre o sofrimento, não é, do Senhor Jesus, e também vai falar sobre a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Você já abriu Isaías capítulo 4, da glória a Deus? Vamos lá. Então feche seus olhos, não é? Incline sua cabeça. Vamos fazer a oração, Senhor. Ó Senhor, Pai querido e Pai amado, mais uma vez, Senhor, eu te apresento, ó Deus, a tua igreja, que todo mal sume desapareça, Senhor, do nosso meio aqui, nós só aceitamos a tua presença. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. E nós temos a certeza que não vamos sair daqui da mesma maneira que chegamos, porque nós já entendemos que aonde o Senhor está, alguma coisa acontece, nada em vão. E nós acreditamos que a tua palavra não volta vazia, Senhor. A tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, ó Deus. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue, com a tua graça. Eu creio que há um anjo com a espada esbanhada de fogo na mão naquela recepção para repreender toda seta endereçada contra a tua igreja. Senhor, me usa conforme a tua vontade, que não venha ser eu a falar, mas sim o teu Espírito, Senhor, porque eu não sou nem digna de estar na tua presença, Senhor, mas eu te agradeço pela tua grande misericórdia que o Senhor tem para comigo e para com o teu povo. A igreja que crê, diga assim seja. Vamos aplaudir a Jesus, bem forte, porque ele merece. Seja Deus, acompanha aí na sua Bíblia, não é? Isaías capítulo 4, no versículo 2. E diz o seguinte: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os que estão inscritos em Jerusalém para vida. Versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Amém? Olha aqui para mim. Isaías estava se referindo a Jesus, porque Jesus, ele também é chamado renovo do Senhor. Amém? Aqui muito antes, não é, do capítulo 9, quando ele vai falar sobre o príncipe da paz, Jesus, não é?
um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? O seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, não é? Maravilhoso, príncipe da paz. Mas Isaías estava aqui já muito, não é? Em alguns capítulos antes, falando sobre o renovo do Senhor, amém? E ele também vai falar sobre o livro da vida. A todos que escreverem o seu nome no livro da vida serão salvos. Vamos ler mais uma vez aqui o 3 e 4 para a gente entender. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? É você, igreja amada, que foi escolhida, amém? Que foi separada por Jesus através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Hoje nós somos purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso que vai dizer aqui no 3: será que os restantes Siões que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Se você já escreveu seu nome no livro da vida, dá um glória a Deus bem forte. Pela fé nós já estamos salvos, amém? Nós já confessamos Jesus. Ai, irmã, mas eu conheço alguém que ainda não aceitou Jesus. Mas enquanto nós estivermos aqui, há oportunidade, amém? Enquanto nós estivermos aqui, há uma oportunidade para o homem e para a mulher escrever o seu nome no livro da vida, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos ler aqui no 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador, amém? Olha aqui a profecia de Isaías para os nossos dias. Por quê? Porque até então aquele povo daquela época do Antigo Testamento não eram todos que recebiam o Espírito Santo de Deus. Mas Isaías estava dizendo, vai chegar um dia em que todo aquele que aceitar Jesus receberá também o Espírito purificador, amém? Esse Espírito já habita na sua vida. Ele é o Espírito Santo de Deus, o que purifica, o que lava o homem de todo o pecado, amém? É tão interessante, não é? Que aí o pastor ele vai cantar alvo mais que a neve, porque só o sangue de Jesus pode purificar o homem do erro e do pecado, amém? Isaías estava profetizando, quando o renovo vier, haverá um dia, vai chegar um dia em que ele virá. E quando ele vier, quando ele se entregar na cruz do Calvário, depois lá em Isaías capítulo 53 vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Isaías vai falar do Espírito purificador. Por que ele vai falar? Quando ele vier, tirará toda a imundícia do meio da filha de Sião. Porque nós, todos nós, salvo aquele que nasceu na fé, mas todos nós estávamos longe do Senhor. Nós estávamos muitas vezes em caminhos que não levavam para a vida, não é? Praticando coisas que não agradavam a Deus. Mas Jesus, ele olhou para cada um de nós e disse: vem, porque eu estou te escolhendo, você é um escolhido meu, e eu vou te purificar de todo o erro e de todo o pecado. E aí depois João, ele vai dizer, não é? Que todo aquele que confessar, né? Se confessar de seus pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de todo o mal. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui no nosso meio. E ele está aqui para tirar do nosso meio todo mal, tristeza, angústia, decepção, depressão, opressão. Ele quer lavar os nossos corações, amém? Com o Espírito, com a purificação do Espírito Santo de Deus.
Mas por que a irmã está dizendo isso, não é? Porque, como foi dito aqui no início, não é? Quando o pastor pegou o microfone para louvar o Senhor, dizendo que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E só o Espírito Santo de Deus tem poder para purificar o homem do erro e do pecado, amém? Só o Espírito Santo de Deus tem esse poder de agir nas nossas vidas e nos conduzir para um caminho de santidade. Esse é o Espírito Santo de Deus. Isaías vai profetizar, ele vai proferir o que iria acontecer nos nossos dias, não é? Porque a gente tem que entender o seguinte: a humanidade, não é? As pessoas, não é? Pessoas só receberam o direito de receber o Espírito Santo de Deus em Atos dos Apóstolos até a nossa geração, amém? Porque até então era lei, não era graça. Como já foi dito, como sempre é dito aqui, não é? O Espírito do Senhor só pousava sobre reis, sacerdotes e profetas. Mas agora todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que escreveu o seu nome no livro da vida, todo aquele que confessar Jesus, recebe esse Espírito purificador, amém? O Espírito Santo de Deus. Por isso que ele vai dizer, e agora se concretiza nos nossos dias. O Espírito Santo de Deus habita na sua vida. Você é morada e habitação do Espírito Santo de Deus, amém? E aqui Isaías vai falar do livro. Todo aquele que foi escrito no livro da vida será salvo. Abra sua Bíblia em Daniel. Em Daniel, então, a irmã, graças a Deus, glória a Jesus, que eu já tive um encontro com o Senhor, meu nome já está escrito no livro da vida, eu estou aqui firme e forte na presença do Senhor, eu estou vivendo pela fé, glória a Deus, continua perseverando, não é? Continua na caminhada com o Senhor Jesus, mas ainda tem muita gente que ainda não aceitou Jesus, ainda tem muita alma aí sedenta, não é? Da água, do Espírito purificador. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer tratar conosco, não é? Você que está nos acompanhando através das redes sociais, se você ainda não escreveu seu nome no livro da vida, ou se você está passando aí pela rua, ou se você está na sua casa, ou se você está ouvindo, não é, essa mensagem nesse exato momento, agora é o momento, é a hora de aceitar o Senhor Jesus. Daniel capítulo 7. Nós vamos ler aqui uma visão que Daniel teve, não é? Em sua época. Nós já conhecemos a história de Daniel, não é? Ele foi levado para a Babilônia. E quando chegou na Babilônia, Daniel não quis se contaminar com as iguarias do rei. E o Senhor, não é? Foi com Daniel, com os seus amigos também, e Daniel começou a servir aos reis que se levantaram na Babilônia, o rei Beltesazar, o rei Nabucodonosor, o rei Dário, estava ali Daniel servindo. Mas aí o Senhor vai mostrar uma visão a Daniel de coisas que iriam acontecer. Você já abriu da glória a Deus? Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel 7:9 diz o seguinte: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamado de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. E se abriram o quê? Os livros. Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz
das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Para que a gente possa entender, olha aqui para mim, igreja. Aqui no início do versículo 1, não é, até chegar no versículo 9, Daniel, ele vai ter uma visão de 4 animais, amém? O primeiro animal, ele tinha a aparência de leão. O segundo animal, ele tinha uma aparência de urso, como diz aqui, no versículo 4. Vamos entender, não é, para a gente entender melhor? No versículo 4. É porque a irmã está lendo, eu não vou entender, mas vamos ler aqui do 4, eu vou só ler. Estava querendo resumir, mas vamos ler aqui para a gente entender. Versículo 4. O primeiro era como leão, esse foi uma visão de Daniel. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, ele foi dado a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, traziam 3 costelas e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejavam. Eram diferentes de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual os 3 primeiros, estando no versículo 8, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Amém? Olha aqui para mim. Entendi, foi nada. Tu leu, entendi, foi nada, não é? Essa foi uma visão que Daniel teve. Esses 4 animais iriam representar 4 reinos que iriam se levantar depois do período da época de Daniel, amém? Eram 4 reinos, esses 4 animais representavam 4 reinos. E a Bíblia vai dizer que o 4º animal era o mais terrível de todos. Você já parou para imaginar? Não é? Era um animal que tinha 10 chifres na sua cabeça. E depois se levantou outro chifre, não é, como se nascesse outro chifre na cabeça desse animal. E nesse chifre que se levantava, haviam olhos e boca. Misericórdia, né? Imagine, não é, como Daniel ficou olhando aquela visão. O chifre tinha olhos e boca. E esse chifre, ele começava a falar palavras insolentes contra Deus, contra o ancião de dias, contra o Senhor. Você está entendendo a glória a Deus? Pois era assim, a visão de Daniel foi essa. Imagine você sonhando com um animal desse jeito, hein? O que você faria? Misericórdia, irmã, não quero nem pensar. Pois era um animal, tinha 10 chifres. Se levantava outro chifre, nesse chifre havia olhos e boca, e começava a falar palavras insolentes contra o Senhor, amém? Agora vamos continuar lendo para a gente entender. Aí diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava, e saía de diante dele milhares de milhares, o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros.
Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até a ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para todos os povos, nações e homens, de todas as línguas, o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? Esse é Jesus. Amém? O livro de Daniel, ele representa o Apocalipse do Antigo Testamento. Amém? O livro de Daniel, as visões que Daniel teve, não é? Eram simbologias, concordâncias com o Apocalipse. O livro, para a gente entender, não é? O livro de Daniel representa o livro de Apocalipse no Antigo Testamento. Esse ancião de dias aqui representa Deus. E o Filho do Homem representa Jesus, que virá para julgar as nações. Amém? Para julgar as nações. Por isso que Isaías vai falar, não é? Todos aqueles que de Jerusalém estiverem inscritos no livro da vida. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, como já foi dito. Nós estamos realmente preocupados com o que irá acontecer, não é? Nos próximos meses, próximos dias, né? Porque ninguém sabe, ninguém ainda não tem uma certeza do que irá acontecer. Mas que nada do que vem acontecer aqui nesse sistema, nessa terra em que nós estamos, venha a abalar a nossa fé. Amém? Porque nós não podemos nos esquecer da nossa vida espiritual em Jesus Cristo. Amém? Porque as preocupações, não é, as ansiedades da vida, as coisas que a gente não é, tá vendo, tá ouvindo, tá assistindo através das notícias, muitas vezes tenta distrair a nossa vida. Mas a gente tem que entender que Jesus está voltando, amém? Que nós vamos ser arrebatados. Por isso que nós temos que entender, nós temos que continuar trabalhando, estudando, vivendo a nossa vida aqui, mas sem se esquecer do reino espiritual em Cristo Jesus. Você está entendendo? A glória a Deus. Então as coisas que acontecem no mundo tentam nos distrair, amém? Você tem que estar informado, sim. Você tem que estar informado do que está acontecendo no nosso mundo, não é? No nosso país. Temos que estar atualizados, sim. Mas sem se esquecer da nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Jesus está voltando, amém? E nós temos que nos preparar. Por isso que o Espírito Santo de Deus está falando aqui sobre o livro da vida. Um dia Jesus voltará, não é? Os que estiverem escritos no livro da vida serão arrebatados com o Senhor Jesus, amém? Mas e os que ficarem, irmãos? Não é? O que será que vai acontecer com quem ficar aqui depois que Jesus voltar? E é por isso que nós temos que pensar, não é? Glória a Jesus que você está aqui sentadinho, ouvindo a palavra do Senhor. Mas tem muita gente da nossa própria família que ainda não aceitou Jesus, que ainda não conheceu Jesus, que ainda não escreveu o nome no livro da vida, não é? E é aí que a gente tem que batalhar, tem que perseverar, tem que correr atrás, não é? Tem que evangelizar, tem que falar. Porque um dia, esse ancião de dias sentará no trono, não é? Jesus sentará no trono para julgar as nações da terra. E o que irá acontecer, não é? Por isso a nossa preocupação, tem que aceitar, não aceitou ainda não, ou está afastado, não é? Volta para a presença do Senhor Jesus. Não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor, amém? Não há lugar melhor do que estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele está
voltando, amém? Então que nada que aconteça nesse mundo venha te distrair do reino de Deus, do reino espiritual da sua vida com o Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando, amém? Abra sua Bíblia, vamos lá, vamos prosseguir, não é? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler aqui que o apóstolo Paulo, não é, já aconselhava ali os irmãos das igrejas a escreverem o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E tem registrado em Filipenses, tem, vamos ler agora, Filipenses capítulo 4. Então não se esqueça, irmãos, nós estamos, não é? Nós chegamos mais uma vez até aqui, graças ao Senhor, mais um ano, 2023, mais um ciclo de vida, mas persevere, irmãos. Falta bem pouquinho para você ver Jesus face a face do jeito que Ele é. Falta bem pouquinho para você andar em ruas de ouro e de cristal. Falta bem pouquinho para você conhecer Abraão, Isaac e Jacó. Falta bem pouquinho, está bem pertinho de você conhecer os profetas da Bíblia. Moisés, Samuel, Davi, o adorador do Senhor. Mas até lá nós temos que perseverar. Continuar firme na presença do Senhor. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Filipenses 4, 2. Eu posso ler, da glória a Deus. Diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Mas é cada nome, irmã, mas é assim mesmo. Versículo 3: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram aonde? No livro da vida. O seu nome já está escrito no livro da vida, amém? Você vai ouvir Jesus chamar pelo teu nome quando Ele voltar, o teu novo nome. Olha o que Paulo está dizendo, olha, que auxilie, não é? Essas mulheres, esses meus cooperadores. Você é um cooperador da casa do Senhor, amém? Escolhido, igreja amada, cooperador do Senhor. E Paulo está dizendo assim: auxilie, não é? Para que possam permanecer firmes em Cristo Jesus. E todos aqueles que estão escritos no livro da vida, não é? Vamos lá para Apocalipse. Tinha que falar, né? Tem que falar em Apocalipse, porque Jesus está voltando. Temos que nos preparar, irmãos. Nós temos que entender uma coisa, que Jesus ele pode voltar nesse culto, não é? Agora, ou daqui a uma hora, não é? Ou daqui a um minuto, não sabemos. A qualquer hora, Jesus voltará. E quando Ele voltar, realmente haverá, não é, uma separação. Uns estarão na honra e outros na desonra, não é? Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Vamos nos preparar, igreja. Jesus está voltando. Eu vou lhe dizer uma coisa, viu? O diabo, ele não desiste de maneira nenhuma, nós sabemos disso, não é? Ele não desiste. E ele tem enganado muitas pessoas, irmãos. Ele tem enganado muitas pessoas, porque ele sabe que o seu fim está próximo, amém? Então ele
engana as pessoas, né? Ele está tentando tragar o máximo de almas possíveis, não é? Levando as pessoas para a perdição, levando as pessoas para o caminho do pecado. Ele tem enganado muita gente. Ele não desiste de maneira nenhuma. Agora, se ele não desiste, nós que não desistimos mesmo, amém? Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Nós temos um Deus que nos sustenta com a sua destra fiel, amém? Nós temos um Deus que cuida da nossa vida, que cuida da nossa casa, que cuida da nossa família, amém? Nós temos um Deus poderoso, não é? Um Deus que não perde batalha e jamais irá perder batalha. Um Deus que advoga por cada um de nós. Um Deus que nos ama, que está conosco 24 horas por dia, nos guardando, nos consolando, nos fortalecendo, segurando na nossa mão e dizendo: olha, não desiste não, vai porque tu já é mais que vencedor, vai, porque eu já venci na cruz do Calvário por ti, vai. Tu não estás sozinho, eu estou contigo em todos os teus caminhos. Nós temos um Deus que zela por cada um de nós, amém? Mas nós temos que entender que quando Jesus voltar, muitos, não é, ficarão lá, não é, no lado da desonra. Aqueles que não quiseram nada com Jesus, não é? Aqueles que nunca aceitaram Jesus, que nunca escreveram seu nome no livro da vida, não é? Muitos, a Bíblia vai dizer que muitos irão receber a marca do anticristo, não é? Naqueles dias. Muitos irão ser enganados pelo anticristo naquele grande dia. Haverá uma separação. Vamos ler aqui. Apocalipse 14, no versículo 14. Diz o seguinte: mas olha como é lindo aqui o que diz o 13. Muitos já estão incluídos aqui nesse versículo 13, amém? Não sabemos se nós, não é, vamos estar incluídos aqui ou se vamos ser arrebatados com o Senhor. Diz o seguinte, olha, no 13: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham, amém? Não te preocupa com aquele teu parente, ele está guardado pelo Senhor, amém? Não te preocupas, não é? O Senhor tem guardado eles, como diz aqui: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham, amém? Esses são os que morreram em Cristo Jesus. Vamos ler o 14? Olhei, agora aqui é a visão de João. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui simboliza o arrebatamento, não é? O Senhor disse assim: olha, Jesus está na hora, não é? Porque vai ser através de uma palavra de ordem dada pelo Senhor. Vocês acreditam que nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar? Só Deus Pai, nem Deus Filho e Deus Espírito Santo sabe a hora que voltar. Mas quando Deus disse assim: Jesus, a seara da terra já está amadurecida, pega a tua foice e ceifa,
porque é chegada a hora, amém? Você está se preparando para aquele grande dia? Dá uma glória a Deus. Temos que nos preparar. E a Bíblia diz que Jesus, não é simbolizando aqui, o Filho do Homem veio com a sua foice e ceifou a terra, não é? Aqui a ceifa representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja que está se preparando, a igreja que está vigiando, a igreja que está orando, a igreja que está perseverando, a igreja que está buscando a presença do Senhor. Representa a ceifa. Agora vamos ver o outro lado da moeda, não é? Que vai falar sobre a vindima. Diz o seguinte: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Olha a diferença. A primeira ceifa, não é, foi levada por Jesus, mas a outra ceifa foi lançada, né, no lagar, onde era pisada as uvas, não é? Fora da cidade. Essa cidade representa a Nova Jerusalém. Você entendeu da glória a Deus? E aí a Bíblia vai dizer que outro anjo veio também, não é, com a foice. Mas esses produtos aqui, não é? Essa vide aqui, esses frutos aqui, não foram guardados dentro da cidade, foram lançados fora da cidade, amém? Temos que nos preparar, igreja. Mas para que uma palavra dessa? Logo nos primeiros, né, nos primeiros dias desse ano, né? Por que não vem outra palavra assim? Porque nós temos que nos preparar, irmãos. Nós não sabemos o que irá acontecer, não é? Nesse ano nós não sabemos quando Jesus irá voltar, mas a igreja ela tem que ficar apercebida, a igreja tem que ficar vigilante, amém? Tem que ficar vigilante do que está acontecendo aqui nesse sistema no mundo, e vigilante também sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, igreja? Amém. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Vamos receber o nosso pastor louvando a Jesus com a salva de palmas. Irmão, o que eu vou falar aqui não é política, por favor. É sistema. Os sinais estão aí. Insolente já sumiu. Aqui, o sinal. Eu vou pregar um domingo aqui sobre os 4 poderes, esse é o último. Assumiu o último poder, a nova era. Não sei se você está inteirado, mas eu vou deixar essa parte gravada, outra parte eu não vou gravar. Que eles estão querendo fazer uma moeda só na América do Sul. Quem já ouviu falar? Já ouviu? Tem um sinal maior que esse, é a nova era. Agora, só uma coisinha aqui bem rápido, não precisa se abrir não. Olha o que ele diz aqui no final, ó. Só para você entender. É no 7 que fala aqui. E o 7, 8. Não precisa abrir não. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Vai falar do homem. Começou de pequeno. Aí diz, porque é humilde, né? Eita, pobreza. Fala de piedade, não é assim? Se acha pequeno. Vamos lá. Então, o que ele diz? Ó? Diante do qual 3 chifres primeiros, foram os 3 poderes do poder, foram arrancados. Amém?
Amém? Amém? No domingo eu explico melhor isso aqui. Aí porque o tempo aqui é pouco. E eis que antes neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Não tem um cara mais insolente. Vai no Google, ou então vai no dicionário e vê que quem assumiu agora é insolente. Eu vou dizer porque pode ser que eu possa falar. Deixa eu ver se preso. Você tem que entender uma coisa, não é política, não é nem eleição. Nós tínhamos 37 menos 14, 21, 23. Tínhamos 23 ministérios, passou agora para 37. Eu vou falar para você uma coisa. Olha aqui para mim. Dos 37, não está condenado, não está na justiça. Tem um que tem 200 processos. Eu nunca na minha vida imaginei que alguém tivesse 200 processos na justiça e pudesse assumir o ministério da justiça. O Flávio Dino, lá do Maranhão, processa, mãe. Flávio Dino do Maranhão é ministro da Justiça. Comprou respiradores numa casa que vendia maconha. Os respiradores até hoje não apareceu. Como um homem que é ministro da Justiça. Como? Então o poder está aí.